Olá, turma! Para concluirmos essa discussão sobre a forma da poesia, nós iremos falar um pouco sobre a metrificação. Nos poemas, a intensidade da expressão é obtida especialmente pelo ritmo, pela musicalidade. Nós tivemos a oportunidade, de estudar um pouco essa questão de ritmo e musicalidade na nossa aula online do dia 7 de novembro, não foi isso? E nela a gente pode observar que a poesia ela é construída a partir de um ritmo e a partir de uma musicalidade, não é isso? A arte de declamar depende em grande parte da capacidade de destacar os elementos do metro, sem prejudicar o entendimento, marcando as tônicas dominantes de cada verso. E o que é esse metro, né? O que é essa metrificação? A metrificação é o conjunto de normas que regulam a construção do verso medido. Nas línguas românicas e, portanto, em português, a metrificação se faz pela contagem das sílabas. Nós sabemos que as palavras elas se dividem em sílabas gramaticais, não é isso? E os versos dos poemas, eles são divididos em sílabas poéticas, eles são metrificados, que é uma outra contagem, uma contagem diferente da contagem de sílabas gramaticais, certo? Essa metrificação, essa contagem é feita através da escansão das sílabas poéticas, que a escansão é a técnica de decompor o verso para verificar a sua métrica. Vocês lembram que na matemática a gente estuda a decomposição dos números? Pois é, na literatura a gente estuda a decomposição do verso. A gente trabalha com a escansão das sílabas poéticas, que é o que nós iremos estudar na nossa aula de hoje, certo? E em relação a essas regras básicas de metrificação e escansão, como é que funciona? A primeira, contam-se as sílabas até a última tônica. Assim, se o verso termina por palavra paroxítona ou proparoxítona, sobram respectivamente uma ou duas sílabas finais que não entram na contagem. Então, quando eu vou fazer a contagem de um verso, eu só faço a contagem até a sílaba tônica. Chegou na sílaba tônica, paro de contar. Se for uma palavra paroxítona, vai sobrar ainda uma sílaba. Se for uma palavra proparoxítona, sobrarão duas sílabas. Mas eu não vou contar com elas, porque eu só conto até a sílaba tônica. Essa é uma das regras. A regra número 2. Considera-se sempre a pronúncia, nunca a grafia das sílabas. Assim, a vogal final de uma palavra pode unir-se à vogal inicial da palavra seguinte em uma única sílaba, como normalmente ocorre em nossa pronúncia. Quando a gente vai pronunciar as palavras, geralmente as vogais, né? A gente tem essa mania de uni-las, não é isso? Então, quando a gente vai fazer essa contagem das sílabas poéticas, a gente vai unir também as vogais, a vogal de uma sílaba, a vogal final de uma sílaba com a vogal inicial de uma outra sílaba. Por quê? Porque na contagem das sílabas poéticas, o que conta, o que prevalece é a pronúncia, certo? Então, é uma contagem diferente da contagem de sílabas gramaticais, certo? Com base nessas duas regras, podemos deduzir que as sílabas métricas, ou seja, as sílabas poéticas, não coincidem com as sílabas gramaticais. E nós vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, num trecho do poema de Gregório de Matos, né, que ele diz: já lá vão duas e esta é a terceira. Se eu fosse fazer uma contagem das sílabas gramaticais, a escansão ocorreria da seguinte forma, né? O já, lá, vão, do, as e esta é a terceira. E aqui nós teríamos o quê? 13
sílabas, não é isso? E isso é uma contagem das sílabas gramaticais. Mas a contagem das sílabas métricas, ou seja, a contagem das sílabas poéticas, como é que fica? Nós temos o já, lá, vão, duas. E observe que o se junta com o es. Por quê? Porque na sílaba poética o que conta é a pronúncia, certo? Então, aqui, ao invés de ter duas sílabas, 6 e 7, nós temos apenas uma. E tá, é. Aqui também se juntam. O tá junta-se ao é. E esta é a terceira. Nós temos o sei como sílaba tônica. Então, na nossa contagem, só vai, quando falamos de sílaba poética, né? A contagem só vai até a última sílaba tônica. Dessa forma, eu tenho apenas 10 sílabas poéticas, ok? Por quê? Porque a contagem só vai até a última sílaba tônica, dessa forma o Rá não entra na contagem e eu vou estar realizando essa contagem a partir da pronúncia. E nisso a gente observa que quando uma palavra termina em vogal e a outra inicia em vogal, geralmente no momento da pronúncia a gente une essas palavras, não é isso? Então, a escansão das sílabas vai acontecer dessa forma, unindo a vogal, uma sílaba, com a vogal da sílaba seguinte. Nós temos exemplo aqui, né, mais exemplos de um trecho de um poema de Manuel Bandeira, que nesse poema nós temos versos heptassílabos. Por quê? Porque cada um desses versos são compostos por 7 sílabas poéticas. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Aqui nós temos 7 sílabas poéticas. Já está todo organizadinho, né? Feito aqui a escansão. Depois vocês podem estar observando para aprenderem melhor e ir praticando a escansão das sílabas poéticas. Aqui nós temos um exemplo de versos dodecassílabos ou alexandrinos, que é quando nós temos 12 sílabas poéticas, certo? Então, se vocês observarem, todo esse processo de escansão das sílabas poéticas vai acontecer sempre a partir da pronúncia. Então, a gente precisa esquecer a contagem de sílabas gramaticais e focar nessa questão da pronúncia, certo? E não esquecer que nós paramos a contagem na última sílaba tônica, certo? Nós temos aqui um exemplo de versos decassílabos, ou seja, são versos compostos por 10 sílabas poéticas. Depois vocês podem estar olhando direitinho, né, e tentando fazer em casa, praticando. E nós temos aqui um exemplo de versos pentassílabos, ou seja, formados por 5 sílabas poéticas, certo? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.